Olá, gente. Vamos a mais uma aula de geometria analítica. Hoje, nossa aula número 9, onde iremos começar um novo tópico. Iremos começar a falar hoje sobre circunferência, sobre a equação reduzida da circunferência. Mas antes, eu vou passar um conceito do que seja uma circunferência. Circunferência é um conjunto, é o conjunto dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância dada, uma mesma distância R, de um ponto dado, um ponto C do plano. Ou seja, você tem um ponto C, você tem um ponto C que será o centro, e todos os demais pontos estão à mesma distância desse ponto C. Essa distância ela vai ser chamada de raio. Olha só, suponhamos que você tem um ponto P qualquer, certo? Um ponto num plano, com essas coordenadas aqui que a gente não conhece, x e y. Está aqui, você tem um ponto P. Aqui você tem o ponto C, que é o centro da circunferência. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte, que todos esses pontos, olha, o ponto P, o ponto B e o ponto A, que estão na circunferência, certo? Nesta linha vermelha, vamos dizer assim, eles estão à mesma distância do ponto C, ou seja, a distância de C até P é igual à distância de C até B, que é igual à distância de C até A. E essas distâncias é chamada de raio, ok? Aqui é o raio da circunferência. Ora, perceba que o raio, na verdade, é a distância do ponto C até o ponto P, por exemplo. Por que eu estou usando o ponto P? Porque eu estou dando aqui as coordenadas. Eu estou dando as coordenadas do ponto P, certo? Beleza, então vamos aí. Então, o que a gente vai aplicar aqui para calcular este raio, para calcular esta distância e determinar uma equação, é a formulazinha que a gente já conhece, que é a distância entre dois pontos. Olha, então eu vou calcular aqui a distância do centro até o ponto P. Tá aí, então vamos lá, como é que vai ficar? Eu sei o seguinte, que essa distância aqui do centro até o ponto P é igual ao raio. Mas nós sabemos que para calcular isso aqui, olha, a distância de C até P, basta fazer x de P menos x de C elevado a 2, mais y de P menos y de C elevado a 2, raiz quadrada dessa expressão, certo? Isso aqui vai ser o raio. Beleza. Mas o que é que acontece? O x desse ponto aqui, que é um ponto genérico, um ponto qualquer, nós já temos, que é o próprio x. Ó. Então, o x de P é x. O x de C é x de C mesmo. Perceba aqui, é o centro. As coordenadas x de C e y de C. Tá aí. Mais y de P é y. Y de C, do centro, é y de C mesmo. Ok? Tudo isso igual ao raio. Beleza. Olha só. Se eu quiser eliminar esta raiz quadrada aqui, basta eu elevar todo mundo ao quadrado, ou seja, basta eu elevar este lado e este lado da equação a 2. Então é isso que eu vou fazer. Vou elevar este lado a 2 e este lado a 2, ficando assim, olha. Quando eu elevo a 2, essa raiz some, fica x menos x de c elevado a 2, mais y menos y de c elevado a 2, e agora o raio vai ficar elevado a 2, porque eu tenho que elevar os dois lados da equação, certo? Gente, vamos aqui. Esta equação aqui que a gente acabou de encontrar é a equação reduzida da circunferência. É a equação reduzida da circunferência, certo? X menos x de C, menos o x do centro, y menos o y do centro, olha. Aqui nesse caso aqui, olha, o primeiro ao quadrado mais essa diferença aqui ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ok? Tranquilos? Beleza, gente, o raio, a gente sempre, certo? Perceba que raio é uma grandeza positiva. Por quê? Porque raio é distância, certo? A distância desse ponto a esse. Então, lembre-se disso, ok? Nós temos aqui uma igualdade positiva. Vamos para o próximo. Aplicação, olha, por exemplo, esta circunferência aqui, que tem centro 0 e 0 e raio 5, tem a seguinte equação. Vai ficar como aqui, gente? Olha, x menos x do centro mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é a equação geral da circunferência. Então, vai ficar como x menos ao centro. O x do centro é 0, então x menos 0 ao quadrado,
mais y, olha, o y do centro é 0, y menos 0 ao quadrado, igual, o raio é 5, então raio ao quadrado, 5 ao quadrado. Olha só, x menos 0 é x, y menos 0 é y, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. 5 ao quadrado é 25, ok? Bom, isso aqui, gente, na verdade, olha, o que significa que esta circunferência é o lugar geométrico dos pontos que tem a soma dos seus quadrados das suas coordenadas iguais a 25, ok? Beleza, vamos lá. Esta expressão aqui, esta equação significa o seguinte, bom, quais são os números que os seus quadrados dá 25? Por exemplo, o número 3 e 4, certo? 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2 vai dar 9 mais 16, que é 25, ok? Então esse ponto aqui, esse ponto, ele pertence a essa circunferência, certo? Beleza. Já esse ponto aqui, 1 e 4, não pertence a essa circunferência. Por quê? Porque 1 elevado a 2 mais 4 elevado a 2, 1 ao quadrado é 1. 4 elevado a 2 é 16. Isso aqui vai dar 17. E 17 é diferente de 25. Ou seja, este ponto aqui não pertence à circunferência. Moral da história. Se você quer verificar se um ponto pertence ou não à circunferência, você vai pegar o ponto e vai substituir na circunferência. Se a igualdade prevalecer, beleza. O ponto pertence. Caso contrário, não pertence. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Você tem aqui uma circunferência com centro 1 e 2 e o raio é 5. O que a gente vai fazer? Determinar a equação geral da circunferência. A equação reduzida da circunferência. Olha só. A equação geral reduzida é essa. Então a gente vai substituir aqui. Vai ficar como? X, olha só, menos 1, olha. Porque x de c é 1, então é menos 1. Y, repete, ó. Menos y do centro. Y do centro é 2 ao quadrado. E raio ao quadrado. O raio aqui é 5, então fica 25. Gente, atenção aqui, olha. Certo? Atenção aqui. Percebe que as coordenadas, quando a gente joga aqui, ó, e fica com sinais trocados, olha, sinais opostos, por exemplo. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Então, vamos memorizar isso para a gente não ter que fazer jogo de sinal aí dentro, ok? Então, lembrando, se o centro aqui se fosse menos 1, ia ficar mais 1. Certo? Olha só aqui, olha. C, menos 2 e 3. E o raio é 1. O que é que acontece? Vai ficar, olha, o sinal vai ficar positivo. Aí vai ficar x mais 2 ao quadrado. Aqui está positivo, olha, x menos 3 ao quadrado. 1 elevado a 2 é o mesmo. Tranquilos? Aqui, olha. 0 e menos 2. Vai ficar como, olha? Como é 0, vai ficar x menos 0. É x mesmo, então ao quadrado. Mais, olha, aqui vai ficar com sinal trocado. Y mais 2 ao quadrado, igual a 3. Ah, professor, se eu quiser fazer assim, substituindo, normalmente, pode, certo? Eu já fiz aqui direto, porque aqui, ó, x menos o xc, mas o xc é 0. Vai ficar x ao quadrado, certo? Porque x menos 0 é x. Beleza? Bom, vamos resolver alguns exercícios, certo? Esses exercícios tem no livro de vocês. Vamos lá. A primeira questão aí, ó. Escreva a equação reduzida de cada circunferência descrita abaixo. O centro, com centro na origem e raio de medida 4. Então, ó, centro na origem e raio de medida 4. Vai ficar como? Centro vai ser 0 e 0, raio é 4. Então, substituindo, olha, vai ficar x menos x do centro ao quadrado. Y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. X menos 0, que eu já poderia colocar x elevado a 2, porque o centro é 0. Y menos 0 vai ficar igual a 4 elevado a 2, que fica, temos o seguinte, olha, x menos 0 é x ao quadrado. Y menos 0 é y, tá ao quadrado, 4 elevado a 2, 16. Tranquilos? Beleza. Então, vamos aqui o outro, o item B. Ela tem centro menos 2 e raio de medida 3. Vai ficar como, olha? Vai ficar, aqui a gente só olhando já dá para dizer como é que vai ficar. Vai ficar assim, olha. X mais 2, porque fica com sinal trocado, ao quadrado, mais x menos 5 ao quadrado, igual o quadrado desse. Vai dar 9. Olha só.
x menos menos 2, eu coloquei ainda assim, olha, substituindo, olha, certo? Na fórmula direitinho, olha. Mais y menos 5 elevado a 2, igual a 3 elevado a 2. A gente tem que resolver isso aqui, olha, menos por menos vai dar mais. Vai ficar x mais 2 elevado a 2, y menos 5 elevado a 2, igual a 3 elevado a 2 é 9, certo? Beleza. Vamos para o próximo. O item C. Está dizendo aqui que o centro é 3 e menos 2 e raio de medida raiz de 7. Mesma coisa, deu o centro e deu o raio. Vamos lá. Centro, olha, centro, 3 e menos 2 vai ficar como? X menos x do centro, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual, olha. Nesse caso vai ficar x menos 3 elevado a 2, y mais 2 elevado a 2, porque aqui, olha, menos por menos dá mais, olha, 2. Aquela boa e velha coisa que eu falei, fica com o sinal trocado, ó, x menos 3, nesse caso, y mais 2, tá? Menos 2, tá vendo? E raiz de 7 elevado a 2 vai dar raiz de 49. E nós sabemos que a raiz de 49 é 7. Beleza? Tá aí. Agora, essa daqui, olha, eu entender. Com diâmetro AB, sendo A igual a 2. O ponto A tem coordenada 2 e menos 2. E o ponto B tem coordenada 6 e 2. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Substituindo. Substituindo o quê? Bom, gente, vamos interpretar o problema, certo? Vamos interpretar o problema, melhor dizendo, substituindo não, vamos determinar o problema. Bom, olha só, gente, vou fazer aqui uma circunferência, certo? Olha só, vamos lá, opa, tá aqui. Circunferência, gente. O diâmetro, gente, AB é isso aqui, olha. É um segmento de reta que vem, olha, passa pelo centro, depois segue novamente. É um segmento de reta, certo? Então, esse segmento aqui, isso aqui é o diâmetro. Gente, note que o diâmetro de uma circunferência dá dois raios, olha, um raio mais o raio, certo? Beleza. Outra coisa importante, olha o centro está aqui. Se você for analisar, você percebe o seguinte, que o centro é o ponto médio de A até B. Então, o que é que acontece? Para eu determinar a equação reduzida de uma circunferência, eu preciso do centro e do raio. Então, eu já sei como calcular o centro. Como é que eu calculo o centro? Eu vou calcular o centro, certo? Usando a fórmula do ponto médio. Aí eu vou ter as coordenadas do centro. Como é a fórmula do ponto médio? Nós sabemos o seguinte, que o ponto médio você soma os valores de x e divide por 2. Depois soma os valores de y e divide por 2. Aí você vai ter as duas coordenadas. Então, olha, nesse caso, o ponto C é o ponto médio do segmento AB. Então, aqui eu vou ter o seguinte, x médio, que vai ser o x de C, é igual a 2 mais 6, isso aqui vai dar 8, que dividido por 2 vai dar 4. Então, eu já sei que x médio é 4. Beleza. Vamos para o próximo. E o y médio? O y médio vai ficar como? Menos 2 mais 2, dividido por 2. Nesse caso, vai dar menos 2 mais 2, vai dar 0. Dividido por 2, 0. O que é que acontece? Eu já tenho o centro da circunferência. O centro da circunferência vai ser as coordenadas 4 e 0. Tranquilo? O que é que falta agora? O raio. Como é que eu calculo o raio? Eu tenho aqui pelo menos 3 possibilidades para calcular o raio. Como assim? Se eu calcular a distância de C até B, eu tenho o raio. Se eu calcular a distância de C até A, eu também tenho o raio. E se eu calcular a distância de A até B e dividir por 2, já que a distância de A até B dá 2 raios, eu também vou ter o raio. Ok? Então perceba, olha, posso calcular a distância de C até B, posso calcular a distância de C até A. Aí eu vou ter o raio. E posso calcular a distância de A até B e dividir por 2. Aí eu vou ter o raio também, certo? Bom, eu vou calcular a distância de C até B. Vamos lá? Cálculo do raio. Olha, eu sei que o raio vai ser a distância de C até B. Então, vai ser x de C menos x de B ao quadrado mais y de C menos y de B ao quadrado. Nesse caso, o raio vai ser, olha, quem é o x de C? Nós temos aqui que é 4, ó, certo? 4. Quem é o x de B? O x de B aqui, ó, nós temos que é... Opa! Gente, aqui é x de A. Eu estou usando x de A, certo? Deixa eu ver se eu estou usando... deixa eu ver aqui qual é o que eu estou usando, viu? X de C, que é 4. X de B,
que é... Aqui é x de A, aqui é x de A. É para colocar x de C menos x de A, y de C menos y de A. Certo? Então vai ficar, olha, 4 menos 2, tá aqui, mais o y de C é 0, menos o y de... Aqui tá errado, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Vou corrigir isso aqui rapidinho. Só um minutinho. Certo? Eu não vou dar pausa no vídeo. Só um minutinho. Você confere o slide, mas tem sempre um detalhezinho que é o item D. Vamos lá, o item D. O item D, o cálculo do raio. Então vai ser, vou botar aqui, vou procurar aqui. Então, x de C, vou usar aqui a fórmula que eu coloquei. X de C menos x de B, y de C. Então, nesse caso, vai ficar o x de C é 4. Vocês vão ver já corrigidinho, viu, gente? 4. X de C é 4. E o x de B é 6. Tá? Então, vai ficar 4 menos 6. Agora, y de B. O y de B, o y de C, melhor dizendo, é 0. Ok? E o y de B tá certo. Ok. Bom, é só isso aqui. Já está corrigidinho. Pronto, tá aqui, ó, gente. Já corrigi, certo? Então vamos aí. O que é que vai acontecer? Olha, eu tenho aqui o seguinte, que volta aqui, olha, x de C menos x de B ao quadrado mais y de C menos y de B ao quadrado. Então vai ficar como aqui, olha. O raio vai ficar, quem é o x de C? O x de C é 4, ó, certo? Menos, quem é o x de B? O x de B, ó, é 6, tá aqui, ao quadrado, mais, quem é o y de C? O y de C é 0. Quem é o y de B? O y de B, olha, é 2, beleza? Gente, aqui vai ficar como, olha, 4 menos 6 é menos 2, mas menos 2 elevado a 2 vai ficar positivo, vai ficar 4, ok? E aqui, 0 menos 2 é quanto? É menos 2, menos 2 elevado a 2 também vai ficar 4, então vai ficar assim, olha, 4 mais 4, certo? Repetindo, 4 menos 6 é menos 2, menos 2 elevado a 2, 4, aqui 0 corta, menos 2 elevado a 2, 4. Olha, gente, eu tenho dois 4 aqui, então eu vou escrever assim, olha, que o raio é igual a 2 vezes 4. Raiz quadrada disso, é claro. Olha, o 4 tem raiz, então vai sair da raiz, olha. Vai ficar assim, olha. A raiz de 4 é 2 e esse aqui que não tem raiz exata ficou aqui embaixo. Tranquilos? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu já tenho, olha. Já tenho o centro, já tenho o raio, a equação reduzida. Então vai ficar como x menos, olha, nós sabemos que a fórmula é essa, ó, x menos x do centro, então x menos, quem é o x do centro? 4, olha, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0, ao quadrado, igual ao raio elevado a 2. Então, vai ficar como? O raio elevado a 2 é 2 raiz de 2 elevado a 2. Nesse caso aqui vai ficar como? Como x menos 4 elevado a 2, y menos 0 é y, então fica y elevado a 2, igual, gente, aqui, olha, 2 elevado a esse 2 aqui dá 4, certo? E aqui embaixo vai ficar assim, ó, raiz de 4. Então vai ficar 4 vezes a raiz de 4 é 2. Isso aqui vai dar 8, ok? Beleza. Vamos para o próximo. Questão 2. Olha só a questão 2 aí. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro C a seguir. O que é que acontece? Nós temos aqui uma circunferência. Olha o centro. Quem é as coordenadas do centro? Lembrando que para eu escrever a equação reduzida da circunferência, eu preciso do centro e do raio. Pergunto a vocês, quem é o centro? Olha, as coordenadas do centro. É 3 e 2. Beleza. E o raio?
Gente, olha, se eu for analisar o raio aqui assim, olha, eu não tenho nenhum número aqui, então não tem como eu determinar. Mas, se eu for analisar o raio assim, olha, eu percebo que essa distância aqui, ó, do centro até aqui, a circunferência, é a mesma que essa distância, olha, desse ponto aqui até a origem. Perceba que esse comprimento aqui é 2, olha. Então, o raio aqui, olha, também vai ser 2. O raio é esse comprimento, olha. Esse comprimento aqui é igual a esse, ok? Então tá aí, raio 2. O que acontece? Aplicando na fórmula vai ficar x menos o x do centro, que é 3 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é 2. Isso aqui vai ficar como? X menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Beleza? Outro, esse aqui, olha. Quem é o centro? Olha, x é menos 2 e o y é 4, é 1. Então, já sei quem é o centro. Agora, e o raio? Se eu for analisar o raio assim, olha, eu não tenho como, é porque eu não sei quanto é daqui até aqui. Aí perceba que não tem nada aqui embaixo. Mas se eu for analisar aqui, olha, eu sei esse comprimento aqui, olha. Esse comprimento aqui, olha, é o mesmo que esse aqui, olha. E esse é 1. Então, o raio é 1. Olha só, o centro é menos 2 e 1 e o raio é 1. Vai ficar como? X menos o x do centro, que é menos 2, que eu já poderia ter colocado assim, ó, x mais 2 ao quadrado mais y mais 1 menos 1 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado. Vai ficar como? X menos por menos vai dar mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1 mesmo. Tranquilos? Beleza. Vamos para o próximo. Olha só. Uma circunferência passa pela origem e tem centro em menos 4 e menos 3. Determine sua equação reduzida. Olha, eu poderia fazer essa questão sem desenhar a figura. Porém, é bom a gente desenhar a figura para que a gente veja como é esse problema, certo? Então, olha, esse é o centro e ela passa pela origem, a circunferência vai passar pela origem. Então, vai ficar assim a figura, olha. Está aqui o centro, tá vendo? Olha, menos 4 e menos 3. E ela vai passar pela origem, certo? Beleza, tá aí. O que é que eu vou fazer? Bom, ele quer a equação reduzida. Eu tenho o centro. Mas, eu não tenho raio. Como é que eu calculo o raio? Vocês já sabem. Para eu calcular esse raio aí, o que é que eu devo fazer? Eu devo calcular a distância desse ponto C até aqui a origem. Porque aqui o ponto C eu tenho as coordenadas, que é menos 4 e 0. E aqui na origem eu tenho as coordenadas, que é 0 e 0. Então eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto P qualquer. Então vai ficar assim, olha. O ponto C, que é o centro, é menos 4 e menos 3. E esse ponto aqui, olha, da origem, eu estou chamando de ponto P, 0 e 0. Agora eu vou calcular o raio. Vai ficar como, olha. Eu sei que o raio é igual à distância de P até C. Então o raio vai ficar como? X de P menos X de C ao quadrado, Y de P menos Y de C ao quadrado. Substituindo, gente, olha, substitui os valores aqui. 0 menos menos 4, mais 0 menos menos 3, que é o X. X de P é 0, né? X de C é menos 4. Tá aí. Então, olha, menos por menos vai dar mais, então vai ficar 0 mais 4. Menos por menos vai dar mais, então vai ficar 0 mais 3. Olha, gente, o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, olha. 4 mais 0 é 4 ao quadrado dá 16. 0 mais 3 é 3 ao quadrado dá 9. Então vai ficar como? R é igual a raiz quadrada de 25. E nós sabemos que a raiz de 25 é 5. Beleza? Então, bem tranquilo, não é isso? Vamos aqui para o próximo. Sim. Ah, não terminamos não. Ele quer a equação reduzida. Então, nesse caso aí, a equação reduzida. Já temos o centro, que é menos 4 e menos 3, e já temos o raio. Então, a equação reduzida vai ficar assim, olha. X menos x do centro, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vai ficar como? X mais 4, olha, porque menos por menos é mais, ou se você preferir, como eu falei, os sinais ficam trocados, olha. X mais 4 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. Quando eu falo sinais, gente, é os sinais das coordenadas do centro. Igual 5 ao quadrado dá 25. Beleza? Vamos fazer mais uma. Olha só.
Uma circunferência lambda, certo? Geralmente, gente, as circunferências eles vão chamar por uma letra grega, uma circunferência lambda e assim sucessivamente. A letra mais usual que vem nos livros é lambda, certo? Então, uma circunferência lambda tem essa equação reduzida aí. Essa equação reduzida aí lhe dá informações, certo? Que informações é que ela lhe dá? Ela está lhe dando o centro da circunferência e ele está lhe dando o raio. Como assim? Olha, o centro da circunferência vai ser 5 e 1. Lembra lá que eu falei para vocês que o sinal é trocado, ou seja, o sinal inverso? Então o que acontece? O item A, ela pede o ponto de lambda mais distante do eixo das abscissas, ou seja, mais distante do eixo x. O ponto de lambda mais distante do eixo das coordenadas. Pessoal, o que a gente tem que fazer aqui é construir a circunferência, olha, certo? Então vamos aí, resolução. Olha, gente, o centro é 5 e 1, porque perceba, se eu substituir as 5, olha, fica x menos 5, y menos 1, e o raio é 2, porque aqui está elevado a 2, olha, aqui já é o resultado de elevado a 2. Qual é o número que é elevado a 2? O número positivo, é óbvio, que elevado a 2 vai dar 4, é 2, então o raio aqui é 2. Beleza, e agora o que é que eu faço? Agora eu vou desenhar, fazer essa circunferência. Vamos lá, olha. Se eu fizer essa circunferência, eu vou encontrar essa figura aqui, olha. Olha aqui o centro, olha. O centro é 5 e 1. Está aqui o centro. Beleza. Vamos lá. O que é que acontece? Bom, eu quero o ponto mais distante das abscissas. Então, olha aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x. O ponto mais distante das abscissas, olha, na circunferência, vai ser esse aqui, olha. Perceba aí, se complementa aqui, olha. Seria esse aqui ou esse. Mas esse aqui está próximo aí, a abscissa, certo? Olha. Então, é o ponto máximo aqui, olha. Beleza? Nesse ponto aqui, aí a gente analisa o seguinte. Nesse ponto aqui em cima, certo? O que é que acontece? Olhe, nesse ponto mais distante aqui, nós temos x igual a 3. Aí você para e pensa, bom, e aí como é que eu sei que aí em cima é 3? Né? Como é que eu sei que aí em cima é 3? É simples, você sabe que aí em cima é 3, porque o raio é 2, aí. Certo? Então, ó, daqui até aqui é o raio, aí. Então, ó, daqui até aqui é 2. Aí o que acontece? Essa coordenada é 1, certo? Então, olha só, aqui é outro raio, aí. Então, 1 mais 2, 3. Beleza. Certo? Olha, daqui até aqui é 5. Olha, isso aqui é o raio. Então, o que é que vai acontecer? 5 mais 2, 7. Olha, daqui olha, até aqui é 5. Isso aqui é 2, ó, então para eu saber esse ponto aqui eu vou diminuir 2. Ó, 5 menos 2, 3. É dessa forma que eu encontro esses pontos. Então, se você analisar, olha, onde é que está o ponto mais alto? Está aqui em cima, olha. Quem é o valor de x aqui no ponto mais alto? 5. Quem é o valor de y no ponto mais alto? 3. Certo? Beleza. O que é que vai acontecer? Então, o A, 5 e 3 é o ponto mais distante do eixo x. E qual é o ponto mais distante do eixo y? É esse ponto aqui ou é esse ponto aqui? Esse aqui, né, gente? Olha. Aí você olha, bom, esse ponto aqui, x é quanto nesse ponto? Olha, x é 7. E o y é quanto nesse ponto? Y é 1. Então tá aí, certo? 7 e 1, ok? Então, olha, a partir do centro, gente, olha, a partir do centro, olha, beleza, eu tenho aqui o centro da circunferência. Eu sei que o raio é 2. Olha, se eu aqui, olha, sigo o segmento aí, até topar na circunferência, eu vou ter outro raio. Então, o que acontece? Isso aqui é 2 também. Olha, se aqui já tem 1, mais 2, 3. A mesma coisa aqui na horizontal. Beleza? Tranquilos? Bom, gente, essa é a nossa aula, certo? Até a próxima. Vou passar algumas questões para que vocês façam. E aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato. Ok, gente? Valeu e obrigado pela atenção.